famílias dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas, entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor. Vamos louvar o nome desse Deus, vamos exaltar o nome desse Deus com toda a nossa força, a plenos pulmões, para a glória dele. Amém? Aleluia. Aleluia, graça e paz, amados. Vamos adorar o nome do Senhor, com esse salmo nos convidando, e com esta canção nos convidando nessa noite para entrar em adoração e em louvor ao nosso Deus. O Senhor ministrava ao meu coração enquanto preparava esse louvor, o salmo de número 40, versículo 2, que por tantas situações que o servo de Deus passou, ele diz: o Senhor colocou um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor a Deus. E agora o Salmo 96 traz para nós também um novo cântico. O Senhor nesta noite quer colocar um novo cântico em nossos lábios. O Senhor quer trazer a alegria dele aos nossos corações. Muitas vezes as circunstâncias não são favoráveis, mas o Deus da alegria está aqui nessa noite. Amém? Prepare-se para uma nova canção que o Senhor já derramou neste lugar nesta noite. Vamos adorar o nome dele. Clamando o meu nome, para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, a tua presença. É o meu maior prazer. Te quero, Deus, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida
que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tu és lindo, Senhor. Deixa esse rio passar nesta noite, curando toda enfermidade, tirando toda tristeza, trazendo vitória sobre as nossas vidas, amém? Glória a Deus. É momento da igreja do Senhor clamar ao Senhor Jesus. É momento de arrependimento. É momento de nós nos humilharmos na presença do Senhor e pedir ao Senhor que cura a nossa nação, que sara a nossa nação, que tire essa enfermidade, esse vírus maldito que tem assolado toda a terra, e que cura também a nossa nação do pecado, da falta de Deus. Que a presença de Deus venha inundar nesta noite este lugar, toda essa cidade e toda essa nação. Eu quero te convidar nessa noite para nós cantarmos esta canção. Você é feliz, você é bem-aventurado por estar hoje na presença do Senhor. Mas muitos não estão aqui. E é momento da igreja do Senhor levantar em clamor pela nossa nação. Eu quero convidar você em nome de Jesus. Vamos cantar essa música, essa canção. Enquanto nós estivermos cantando, vamos ministrar sobre essa cidade, vamos ministrar sobre este lugar. Vamos ministrar sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Alguém que você conhece que nessa noite precisa de um socorro urgente do Senhor. Quantos pedidos de orações nós temos recebido nesses dias? De pessoas que precisam urgentemente de uma resposta, de um mover do Senhor. E nós, como igreja do Senhor, vamos unir a nossa fé nessa noite e vamos profetizar sobre esta nação, porque só tem um que pode trazer a cura sobre a nação, que é o Senhor Jesus. Amém? Enquanto cantamos, então, vamos ministrar sobre a cidade, vamos apontar lá na sua casa, lá na casa de quem te pediu oração nessa noite. Vamos colocar essa cidade, o hospital, a UPA, todos os lugares nessa noite onde possa ter alguém enfermo, alguém precisando de um socorro de Deus. E o Senhor Jesus vai olhar neste lugar sobre as nossas vidas, porque é a Ele que nós estamos clamando, nosso Deus que é vivo e reina para todo sempre. O céu vai se abrir neste lugar e o milagre vai acontecer aqui, porque o Senhor Jesus está aqui. Amém? Vamos cantar? Oh Deus, nós clamamos essa noite, Senhor, por cura, Pai. Deus querido, que o teu reino venha sobre este lugar nessa noite, Senhor. E que haja, Deus, milagres neste lugar, Pai. Bem-aventurado o que está
firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. Aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Oh, nós clamamos, Senhor. Desça a tua glória, Deus, neste lugar. Desça a tua glória sobre essa cidade, Senhor. Vai repreendendo, Deus querido, em nome de Jesus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa. Aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós. Queremos tua glória sobre nós. Oh, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Declara nessa noite que só o Senhor é santo, que o Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Aleluia. Nós cremos, Senhor, no milagre. Nós cremos na resposta, Paizinho querido. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela alegria que o Senhor nos dá.
Deus, e que a circunstância não pode tirar de nós essa alegria. E para sempre cantaremos, Senhor, que aconteça o que acontecer, nós sempre bendiremos o seu nome, nós nos alegraremos no Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu tenho um Deus que Deus, não vai deixar sustenta, essa Senhor. luta me matar. O desespero Fortalece, me Deus, nessa tomar. noite, Senhor. Que seja para a bênção, que seja, Deus, para glorificar o nome do Senhor. O controle ainda está Aleluia. na palma de suas mãos. O choro, ele não dura para sempre. O choro dura uma noite, ao raiar mas do dia, a alegria vem. Ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Canta bem forte agora. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Declare em nome de Jesus. Eu creio. O choro dura uma noite, Mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Oh, aleluia. Como Deus é lindo. Eu quero ouvir só a igreja. Eu quero ouvir a voz da igreja nessa noite, declarando. O inimigo, ele trabalha incessantemente para tirar a alegria do seu coração. Porque quando ele consegue te deixar triste, ele consegue
que você deixe de adorar o Senhor. Nós vamos declarar agora, só as nossas vozes, que aconteça o que acontecer, nós nos alegraremos no Senhor. Ninguém chora para todo sempre. Ao raiar do dia, a alegria vem sobre a sua vida, sobre o seu coração. E muitas vezes a noite é cumprida. Fala, Deus, mas essa noite não vai acabar mais. Mas tenha certeza de que Deus está do seu lado, de que Deus está com você, que essa luta não é sua sozinho. Deus está no controle, e no momento certo Deus vai te dar a vitória, porque Ele é fiel. Se alegre no Senhor, não murmure, enche o seu coração de alegria, porque enquanto você adora, enquanto nós adoramos o Senhor, Ele trabalha por nós. Amém? Vamos declarar nessa noite? Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Que a figueira não floresça, Que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Aleluia, vamos aplaudir bem forte o nosso Jesus. Glória a Deus, que o seu coração nessa noite seja transbordante de alegria. Aleluia, Deus os abençoe, queridos. Glorificado seja o nome do Senhor, amém, queridos? A paz do Senhor seja com cada um de nós, amém? O Senhor possa nos abençoar, derramar sobre nós as bênçãos do céu e nos alegrarmos sempre na presença do Altíssimo, porque o Senhor é o nosso Deus que está conosco e Ele faz menção da nossa vida e de tudo aquilo que nós somos. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre, amém. Antes de nós começarmos a nossa palavra, eu gostaria de convidar a igreja, nós vamos orar e você vai lembrar daqueles nomes de pessoas que necessitam, que carecem da presença do Senhor, que carecem da ajuda do Senhor neste momento. Você sabe, tem gente que está internada, tem gente que está no hospital, tem gente que está em casa, não veio hoje porque não está bem de saúde, mas nós precisamos orar, nós precisamos falar mais e mais com o Senhor. Na oração nunca é demais. Vamos colocar de pé mais uma vez, um pouquinho. Em nome de Jesus, você vai colocar o nome das pessoas na presença do Senhor.
Glórias a Deus. Levante a sua mão para o alto. E ore ao Senhor, porque Ele vai ouvir a sua voz. Você vai falar com Ele. Vamos colocar o nome da Dona Maria na atividade, a mãe do Genival, que pediu oração para a vida dela. E você pode também colocar outras pessoas. O meu irmão, pastor Wilton, a minha cunhada Neide também foi acometida da Covid. Eles já estão em fase de recuperação. Você também pode colocar o nome deles. Lá na nossa igreja sede, pessoas partiram para a eternidade nessa semana. Existem famílias enlutadas. E nós sabemos de muita gente. Nós já oramos pela nossa nação. Nós queremos orar por todas as pessoas. A irmã Joelma, a casa dela, em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, glorificamos o teu nome, clamamos a tua presença neste lugar agora, colocando todas essas vidas que nós mencionamos, ó Deus, para que o Senhor possa, Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ministrar, ó Deus, ó Pai, com a tua autoridade, com o teu poder, ó Deus, o poder de cura que vem do alto, que vem das tuas mãos. Então nós colocamos estes nomes na tua presença, meu Deus, em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, aqueles que estão enfermos, os que nós conhecemos, também os que nós não conhecemos, em nome de Jesus, para a glória do seu nome. Assim nós oramos, nós clamamos e nós bendizemos ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja do Senhor diga amém. A igreja do Senhor diga amém. Glória a Deus. As crianças vão separar. Vem aqui à frente, nós vamos orar por elas. Eu gostaria de pedir, amados, em nome de Jesus, dá uma impressão. Hoje está faltando muita gente. O presbítero Valdir levou um pessoal lá para o Recanto das Emas, na posse do pastor Edinho. Está faltando outras pessoas que estão enfermas. Se você puder chegar para frente, em nome de Jesus, para não dar esse aspecto ruim de que aqui na frente eu estou pregando para cadeiras vazias. Isso não é muito bom, não. Aí depois da oração das crianças, se você puder chegar para frente, em nome de Jesus, se aproxime mais do altar. Prometo que eu vou falar mais baixo. Senhor, nós queremos abençoar essas crianças que vão agora, ó Deus, receber lá embaixo uma palavra, ó Deus, segundo o entendimento delas. Por isso usa, meu Deus, as professoras, ó Deus, e que a graça do Senhor seja sobre cada uma, não deixando que nenhuma delas se percam nesse mundo tenebroso, se desviando, ó Deus, da tua santa palavra, mas que se firme a cada dia na presença de Jesus, para a glória do seu nome. Amém. Pode sair com as professoras, devagarinho, sem correr, em nome de Jesus. Quase que eu pisei na mão dessa aqui, estava atrás de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Amados, a vitória é certa para as nossas vidas quando nós obedecemos à voz do Senhor. Você pode dizer assim? A vitória é certa para a minha vida quando eu obedeço à voz do Senhor. Aleluia. Obediência é um sinal de que nós temos fé e que cremos naquele que nos chamou, que nos arregimentou e que a cada dia está com cuidado sobre as nossas vidas. Porque existe uma razão em nós. Por mais que tentamos viver somente na bonança, ou na vida boa, sem problemas, sem preocupações nessa vida, nós não vamos conseguir. A nossa história nos traz isso. A nossa vida é marcada por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis, quase que o tempo todo. Nós nos alegramos porque nós cremos num Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, está escrito assim na palavra dele. E nós confiamos naquilo que está escrito a nosso respeito. Mas nós passamos por muitas lutas, nós passamos por muitas dificuldades. Nós terminamos uma luta que hoje parece que já tem uma outra proposta, parece que já tem uma outra guerra para a gente entrar, parece que já tem uma outra guerra para a gente batalhar. Nós não temos sossego.
A nossa vida é uma constância. O tempo todo nós temos que clamar, o tempo todo nós temos que orar, o tempo todo nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que jejuar, nós temos que ler a palavra, nós temos que confiar que o Senhor age a nosso favor, porque Ele é o único Deus que nós temos. Na pessoa de Cristo, a palavra diz que nós faremos proezas, mas nós precisamos confiar. Então, quando nós saímos de um problema, de uma dificuldade, de uma luta, nós podemos esperar que amanhã ou depois nós tornaremos a enfrentar, porque a nossa vida é marcada por elas. Quem não tem luta aqui? Quem não tem dificuldade aqui? Quem não passa por problemas aqui? E são problemas adversos, se nós analisarmos todas as áreas. Existem problemas em todas as áreas. A nossa vida é marcada assim. O povo de Israel nunca teve sossego. O próprio Jesus Cristo nunca teve sossego. Os confrontos que Jesus Cristo enfrentava em todo o tempo eram difíceis, mesmo sendo Ele Cristo. Mesmo sendo Ele Deus. As adversidades, os confrontos, as palavras contrárias, as afrontas que nós recebemos todos os dias, a nossa luta que é travada nas hostes celestiais mesmo, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas nas hostes espirituais, nas regiões celestiais. Mas mesmo aqui na terra, o inimigo usa pessoas para nos confrontar, o inimigo usa motivos para nos tirar a alegria. Nós vivemos numa batalha constante, nós vivemos numa luta constante, é por isso que nós temos que estar armados com as armaduras que nós temos relatadas para nós em Efésios, a partir do versículo de número 10. Mas o resultado das nossas lutas também deve ser: eu sempre venço, eu sempre estou vencendo, porque quando Deus fala comigo eu obedeço, porque eu ouço a voz do meu Senhor e venço. O Senhor é um Deus de vitória e eu vou conseguir vencer as minhas lutas. E eu quero trazer um episódio muito interessante que aconteceu na história bíblica, onde nós vamos encontrar dois personagens que, por mais que enfrentaram as suas lutas, sempre venceram, porque a vitória era certa para a vida deles, porque eles obedeciam à voz do Senhor. E por obedecer à voz do Senhor, eles estavam na frente da batalha o tempo todo. Conhecemos de cor, conhecemos salteadamente as façanhas miraculosas que aconteceu no Egito através da vida de Moisés. Nós conhecemos os milagres que aconteceu na caminhada no deserto, até chegar em Sitim. Nós conhecemos, por 38 anos, quase 40 anos, Moisés conduzindo o povo. O milagre estava acontecendo a ponto de os filhos de Corá se levantar contra Moisés e a terra se abrir e tragar todos eles, e ficar daqueles que saíram somente 2, Josué e Caleb. Então nós entendemos que a vida de Moisés, ela foi marcada por muitos milagres. E nós sabemos que durante aqueles 40 anos, houve muitas afrontas, houve muitas dificuldades no ministério de Moisés. Olhamos, pois, quando ele sobe para receber as tábuas da lei, o seu irmão que estava embaixo, ele foi fustigado. Imagina o problema que Arão recebeu, onde veio um confronto contra a vida dele. Moisés nos abandonou. Nós estamos sem Deus, a palavra não está mais conosco. Moisés subiu e não volta. Façamos o nosso Deus. Façamos um Deus segundo aquilo que nós já conhecemos, segundo as tradições do Egito. E a palavra diz que eles fundiram então um bezerro de ouro. Quando Moisés chega, a ira, a raiva de Moisés foi tanta que ele bateu as tábuas da lei nos joelhos e quebraram elas. Por causa das afrontas, por causa das lutas. Quando o Senhor chamou a Moisés,
e disse: olha, você vai tirar o povo do Egito, vai conduzir para a terra que manda leite e mel. Quem sabe Moisés pode ter pensado: vai ser manha, porque o Senhor vai comigo, o Senhor vai na frente, que nada. As afrontas, as lutas iriam chegar. Mas Moisés conduziu esse povo de dura cerviz, mas nunca deixou de ouvir a voz do Senhor, a não ser um dia que ele deveria ter tocado na rocha, e ele falou na rocha. Por isso ele pagou um preço muito alto, por isso ele não entrou na terra de Canaã, por isso ele subiu no monte com o Senhor, e ali o Senhor tirou a vida dele, mostrou tão somente. Mas Moisés ouviu a voz do Senhor. Moisés ouviu essa voz o tempo todo. E ele teve um sucessor. Ele teve um também que deu ouvidos à voz do Senhor, que não foi um daqueles que foi tragado pela terra. Ele aprendeu com Moisés o direito de comandar, mas ele ouviu a voz do Senhor, e nós vamos ver que esse outro personagem era cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero falar de Josué. Nós vamos começar entendendo a vida e o processo na vida da liderança e das vitórias que Josué teve, abrindo as nossas Bíblias em Números, no capítulo de número 27, versículos de 18 ao 23. Abra comigo, você pode ficar assentado. Números no capítulo de número 27, versículo de número 18 até o 23. Não precisa se levantar, fique mais à vontade. E nós vamos entender, começar a entender o que é ter vitória obedecendo a voz do Senhor. Está escrito assim: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito. Esse Espírito aí está com letra maiúscula, ou seja, homem em que ou em qual eu estou presente com ele, porque nele tem o Espírito. Números, no capítulo 27, versículo de 18 ao 23. Quem não encontrou, eu vou começar de novo. Eu falei errado, gente? Não? Então, no capítulo 27, versículo de número 18 ao 23. E disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em que há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Pois sobre ele a autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual ele consultará segundo o juízo do Urim. Perante o Senhor, segundo a palavra, entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, toda a congregação. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou perante Eleazar o sacerdote e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Vamos analisar essa história da forma que ela é. Vamos analisar a história e a campanha que Josué enfrentou. E eu digo para você que não foi fácil. Não foi uma campanha fácil, não foi um momento fácil na vida dele. Ele já tinha passado os 40 anos obedecendo a Moisés e vendo todas as perseguições, os levantes, mas ele tinha uma coisa que aqueles que morreram, que pereceram no deserto não tinha. Ele tinha o Espírito de Deus, ele ouvia a voz do Senhor, ele estava tendo vitória porque ele ouvia a voz do seu Senhor. Você pode dizer amém? Então, dos versos lidos em Números, agora nós vamos dar um pulo lá para Josué no capítulo 1. Amém? E a história que nós vamos narrar é o processo da entrada para a nova terra, a partir da travessia do Jordão. Sendo que nós lemos em Números que Deus mandou Moisés pôr as mãos sobre Josué e lhe conceder autoridade e poder. A palavra diz
que ele era cheio do Espírito. Depois o levaria ao sacerdote, e o sacerdote daria a ele a presença da congregação. E a partir daquele momento, Moisés já não tinha mais o direito, porque o Senhor falara de uma forma diferente. E o Senhor fizera de uma forma diferente. Se você voltar no capítulo de número 34, que está aí antes de Josué, no último capítulo de Deuteronômio, está escrito assim: então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte a Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo o Neftali, a terra de Efraim, de Manassés, e toda a terra de Judá, até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e eu faço você vê-la com seus próprios olhos, porém não irás para lá. Ou seja, Moisés aqui agora estava entendendo: combati o bom combate, venci a carreira, guardei a fé, mas porque não falei para a rocha, não toquei na rocha, só falei para ela, não tem jeito, eu não vou lá. Assim, a palavra diz no versículo de número 5, ali morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte a Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Pulamos então para Josué no capítulo 1. Sucedeu então, depois da morte de Moisés, meu servo do Senhor, que este lhe falou, Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe agora e passa este Jordão. Com Moisés o povo andou até Sitim. De Sitim, mais 2 anos, o povo foi até as beiras do Jordão. E ali iria acontecer a primeira dificuldade, o primeiro momento difícil, a primeira luta que Josué enfrentaria como líder daquela nação, como líder daquele povo. Então provavelmente ficaram ali naquele tempo. Dali o Senhor mandou que se levantasse e que fosse até as beiras do Jordão. Josué leva o povo. A ordem era: dispõe-te agora e passa este Jordão. Josué já enfrentou uma barreira difícil. Quando ele chega às beiras do Jordão, o que ele encontra? Um Jordão transbordante. Capítulo 3 de Josué, no versículo de número 16, vai dizer que o Jordão transbordava nas suas beiras. Era impossível aos olhos daquele povo e aos olhos do próprio Josué. Será que agora ele esperava? Vai acontecer de novo o milagre do Mar Morto. Nós não temos Faraó nos perseguindo, mas existe aqui um rio que está cheio, a enchente, e era um mês de enchente, o Jordão está transbordando. O que vai acontecer? O que vai acontecer? A palavra diz que quando eles chegaram, Josué pediu para que os sacerdotes tomassem 12 pedras e colocassem as 12 pedras e erguessem um altar. E quando tocasse com os pés, o que iria acontecer? Amados, quantas milhares de pessoas às beiras de um Jordão. Os filhos que nasceram no Egito pereceram por desobediência. Muitas mulheres, talvez que estavam ali, alguns meninos lá da época, agora viu de novo. Aqueles que nasceram no deserto, agora vê um rio cheio, uma enchente grande. A palavra diz
que as águas do Jordão, a partir do momento que tocaram os pés, elas cortaram lá em Padã Arã. Se você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 3, versículo de número 15, vai dizer assim: quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava todas as suas águas ribanceiras e todos os seus dias da cega. Pararam-se as águas que vinha de cima. Versículo de número 16. Levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Sartã. As que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então o povo passou defronte a Jericó. 32 quilômetros acima, em Padã Arã. Depois que os sacerdotes colocam os pés nas águas, as águas cortam, se juntam a 32 quilômetros, desce aquela água, e o povo então vai passar a pé enxuto novamente. Amados, barreiras, dificuldades, problemas alcançados, problemas vistos, problemas chegados. A vida não é fácil, mas a ordem era: passa este Jordão agora. Eu entendo na palavra que eu estou dizendo nesse título que eu trouxe: a vitória é certa quando obedecemos a voz do Senhor. Passar esse Jordão agora como? Com o milagre que iria acontecer. Como é que você vence os seus problemas? Com o milagre que vai acontecer. O Senhor diz: basta você crer, basta tão somente você crer, e você verá a glória de Deus. Aleluia! Creia tão somente, é mais fácil. E você vai ver os seus problemas, as suas dificuldades sendo resolvidas. Embora vão surgir mais, mas você tem um Deus que é o Deus que resolve o problema. Deus gosta de problema, porque quando o crente tem problema, ele ora. Quando o crente tem problema, ele jejua. Quando o crente tem problema, ele vem para a escola bíblica dominical, ele vem para os cultos regulares, ele lê Bíblia. Quando o crente tem problema, ele chora. Então por isso que é um problema atrás do outro, mas também é uma vitória atrás da outra, quando nós ouvimos a voz do Senhor, amém? Josué tinha essa barreira. Era impossível atravessar o Jordão se ele tivesse transbordando, passar o rio. Não tinha uma balsa, não tinha uma ponte, não tinha absolutamente nada. Mas a vitória é certa quando nós ouvimos a voz do Senhor. Então o versículo de número 12 vai voltar para nos mostrar: passe esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que dou aos filhos de Israel. É com luta, é com sacrifício, mas a bênção vem para as tuas mãos. É com bênção, é com dificuldade, é com luta, mas a vitória vem para as tuas mãos, a bênção vai chegar até ti. Tenha certeza disso. Assim somos nós, queridos, em todo o tempo. Oh, nós somos crentes pidões, né? Nós somos crentes pidões, expondo as nossas dificuldades para Deus. É o tempo todo pedindo ao Senhor. É o tempo todo pedindo: Senhor, entra na minha causa, entra na minha situação, entra nesse motivo que eu estou te apresentando, porque sozinho eu não dou conta de resolver. Você imagina se Deus não fizesse um milagre em Padã Arã, como que Josué passaria com aquele povo? Mas a ordem era essa: passa esse Jordão, e todo esse povo, a casa de Israel, porque eu vou levar eles para a terra que eu prometi. A bênção está do outro lado. Você pode dizer? A bênção está do outro lado. Diga assim: a minha bênção está do outro lado. Mas ela está nas mãos do meu Deus, amém? Ela está nas mãos do nosso Deus. E o verso de número 3 nos ensina que nós podemos tomar posse de tudo aquilo que Deus nos promete e que é nosso. O Senhor te prometeu algo nesses dias? O que é que o Senhor te prometeu nesses dias? Você sabe, creia que Ele vai te dar. Versículo de número 3, ele vai dizer assim: olha, Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés. É difícil? É difícil de chegar na terra prometida? É.
Logo depois nós vamos enfrentar aí com Josué a derrubada de Jericó e a batalha de Ai. E a mentira de Acã. Meu Deus do céu, problema em cima de problema. Os espias enviados para a casa de Raabe. Amados, fazer com que os sacerdotes acreditassem que dando 7 voltas, depois mais 7, com o povo gritando num alarido, sem marreta, sem picareta, sem pá mecânico, sem patrola, sem trator, sem bola de destruição, Jericó ia cair. É impossível, se não tiver fé, ouvir uma voz desse jeito. Não foi fácil. A travessia do Jordão foi fichinha ante os problemas que Josué enfrentaria mais para frente um pouquinho. Ai, uma batalha terrível onde Israel perdeu porque Acã foi lá e fez. Passou a mão naquilo que não podia. E derrubaram os muros de Jericó com canto, com toque de trombeta, com alarido de grande voz. Amados, se não for fé, não dá para acreditar. Olha só os problemas que Josué tinha nas suas mãos. Olha só os problemas e as barreiras que Josué tinha na sua mão. Mas a qualidade de Josué é a qualidade que deve existir em todo crente. Ouvir a voz do Senhor, obedecer ao seu mandato e também ser cheio do Espírito. Aleluia! Essa é a finalidade da coisa. Essa é a finalidade, a garantia da vitória. Olha para você o versículo de número 5, o que é que está escrito? Olha, Josué, você vai, vamos ler o 4. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente, aquilo que ele tinha falado para Moisés antes da morte. Pelo poente do sol será vosso limite. Agora vem a palavra boa para todo aquele que luta. Eu tomo posse, irmã Silva, dessa palavra para mim. Eu tomo posse diante das minhas lutas, diante das minhas dificuldades. Deus vai lá e fala para Josué assim, olha, Josué, capítulo 1, versículo de número 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. Ou seja, Josué, todos os dias da sua vida, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas propostas, mesmo com as batalhas que você vai ter que enfrentar, todos os dias da sua vida, ninguém pode te resistir. Ninguém pode te resistir, não é um dia nem 10, são todos os dias da sua vida. Ninguém pode te resistir. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Amados, é uma palavra de segurança, que eu e você temos que tomar conta dela. Não deixar que o inimigo coloque frustrações nas nossas vidas. Eu estou amparado pelo Senhor, eu estou guardado pelo Senhor, o tempo todo o Senhor está comigo. Essa deve ser a minha oração de confiança. O tempo todo eu estarei na batalha, o tempo todo eu estarei lutando, mas a vitória vem, porque o próprio Jesus agora já me concede que eu sou mais do que vencedor nele. Queridos, porque essa palavra que o Espírito traz para nós hoje, é porque talvez a gente esteja passando pelo momento mais difícil que nós já vivemos. Você pode até estar tranquilo financeiramente, mas você está vendo a outra luta por trás das finanças? Você tem um problema político misturado com uma enfermidade terrível no nosso país, uma perseguição. As informações que alguns canais de televisão traz, ou eles jogam uma perspectiva de que dias piores virão. Eles estão cumprindo a Bíblia, está mesmo. O desemprego em 2021 vai bater o recorde. O número de mortes de agora no mês de abril vai superar o mês de março. Até o final do ano nós vamos ter 500 mil mortos. É isso que o diabo quer fazer conosco, nos encher a cabeça de informações horríveis, mas não. Nós vamos ao contrário do diabo. Nós não vamos chegar a 500 mil mortos não, em nome de Jesus. Não vamos chegar a 500 mil mortos. A vacina vai chegar para todas as idades. Nós precisamos. O desemprego, coisa nenhuma. A hora que a pandemia passar, o emprego vai escancarar de portas.
É desse jeito que vai acontecer. Nós temos que ir ao contrário, porque a nossa luta é contrária às afrontas que vêm. Se o inimigo diz que vai morrer 1000, vai nada, vai cair 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e a palavra diz que tu não será atingido. Você pode aplaudir Jesus? Dê uma salva de palma. Vamos contrário. Você imagina se agora, depois de ter passado o Jordão, Josué agora vai enfrentar as dificuldades em Jericó e Ai, ele desistisse no caminho. Não, vou voltar. Olha o tamanho das muralhas de Jericó. Como é que a gente derruba esse trem? Como é que a gente vai fazer? A gente não tem máquina para derrubar isso, não. Não, mas para quem tem fé, é com canto, é com louvor, é com adoração. Nós derrubamos o inimigo das nossas vidas adorando a Deus. Nós cantamos isso aqui. Vencemos os males adorando a Deus. Oh, amados, teve uma batalha que Moisés enfrentou. Quando ele erguia os braços, o que acontecia? O povo vencia. Cansava o braço, batia o braço para baixo, o povo perdia. Aí Deus vai lá e fala com Arão, vai lá, segura o braço dele em cima, que o povo tem que vencer. Deus quer te dar vitória, não importa o jeito. Olha Gideão, fez prova com Deus no capítulo 6 de Juízes. Vou colocar uma esponjinha aqui, vou fazer uma prova da esponja com o Senhor 2 vezes. A palavra diz que foi com cântaros, e nem não foi com espada não, foi com cântaros. E a voz que soava da boca daqueles que venceram os soldados dos midianitas. Midianitas não, me socorre aqui, é dos filisteus. Entendemos isso. Nós entendemos isso todo o tempo. Mas nós temos essa vitória, a garantia de que Deus está conosco em todo o tempo. Versículo 9, do capítulo 34, aí nessa página mesmo, antes de Josué. Do capítulo 34 de Deuteronômio. Está dizendo assim, Josué estava cheio, Josué filho de Nun estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor houvesse falado e tratado face a face. Mas Moisés passou o legado para Josué, e Josué então conduziu o povo à vitória. Precisamos ter sabedoria de entender, amados, nesse exato momento, que o Senhor é conosco, que o Senhor tem prazer nas nossas vitórias, que o Senhor não quer ver nenhum de nós derrotado, que o Senhor não quer ver a igreja dele passando por dificuldades, e nem tampouco o seu povo. O Senhor Deus é conosco em todo o tempo. O Senhor Deus é conosco em todas as nossas lutas, em todas as nossas batalhas. O Senhor nosso Deus é conosco. Você pode dizer amém? Mas existe uma palavra de ordem aqui. Uma palavra muito interessante. Uma palavra que eu busquei aqui nos verbos. O que significa? Versículo de número 6. Ser forte e... porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Primeiro o Senhor falou assim, dispõe-te. Dispor é o verbo que está nos modos indicativo, subjuntivo, imperativo, infinitivo e condicional. Dispõe e vai. Ele foi. Iria atravessar o rio Jordão. Agora no versículo de número 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a Moisés. Repete, dando força, tão somente ser forte
e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido onde quer que tu andares. Mas Silvia, a senhora sabia que os dois primeiros advogados da história foi Moisés e Josué? Hã? Foi, ué. Moisés, além de ser um juiz, ele era um perito nas leis que ele recebeu do Senhor, foi formado na faculdade do Sinai. Outra coisa, ele foi reprovado na primeira parte da prova. Ele ficou de recuperação, subiu para receber de novo, por causa da desobediência do povo. Era o perito das leis. Quando ele impõe as mãos sobre Josué, ele passa para aquele espírito de sabedoria a mesma porção. Josué foi o segundo advogado, por isso que o Senhor vai e fala com ele: cumpre todas as leis que Moisés, meu servo, te ensinou, te orientou. É sobre a lei, sobre o juramento que você vai ser bem-sucedido. Então, não aparta da tua boca essa lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Atenta às palavras da lei. E você vai ser bem-sucedido. Para nós hoje aqui, ó. Viu, Clebão? Atenta às palavras da Bíblia. Atenta àquilo que são promessas, ordenanças que o Senhor nos traz. E nós seremos bem-sucedidos em tudo aquilo que nós fizermos. Você pode dizer amém? Você crê nisso, querido? Tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. E aí no versículo de número 8 ele vai dizer: não cesses de falar deste livro. Não cesse de promulgar a lei, as ordenanças. Você sendo obediente, ouvindo a voz do Senhor, a vitória é certa. Quando você obedece. Então não cesses de falar do livro da lei, antes estuda ele de dia e de noite, medita nele de dia e de noite. Nós não precisamos ficar presos lá no Antigo Testamento, mas nós temos essa Bíblia aqui, minha amada, para a gente meditar nela de dia e de noite, o tempo todo. Nós temos a argumentação da nossa vida inserida em todas as escritas dessa Bíblia. Tudo que diz respeito a nós, tudo que diz respeito aos nossos problemas, tudo que diz respeito às nossas causas, tudo que está pertinente à nossa vida, nós temos uma resposta aqui nesta palavra, se nós a estudarmos de dia e de noite e não deixar ela se apartar da nossa boca. Aleluia! É vitória. Diz a Escritura aqui dentro, tem um versículo que diz: erramos por não conhecê-la. E quando a gente erra, a gente peca com muito mais veemência. Quando a gente erra por não conhecer a palavra, nós não temos segurança. Vamos adquirir, vamos obter a nossa vitória crendo na ação miraculosa de Deus. Assim como foi no Egito, com 10 pragas. E no dia de domingo passado, nós pregamos no culto de ceia, sobre a saída do povo. Amados, aquilo ali não foi coisa simples, não. Começando lá com o cajado de Arão virando uma cobra, depois virando o cajado de novo. Praga das rãs, praga dos piolhos, praga dos furuncos, praga disso, praga daquilo. Até chegar no dia da saída. Entra nesse deserto horrível, cheio de bicho peçonhento, frio e quente, escaldante de dia. O Senhor, assim como eu falei no domingo, coloca ali uma nuvem para conduzir o povo. As suas sandálias que saíram lá do Egito, está lembrado do culto de ceia, não estragou nem as suas roupas. À noite o frio do deserto é congelante, mas a palavra do Senhor diz que o Senhor estava numa coluna de fogo. O povo teve sede, o Senhor mandou Moisés tocar na rocha. E a palavra diz que saiu água doce, pura. O povo teve fome e o Senhor mandou o maná. Depois ainda quis carne, né? Povo desobediente. Nós não queremos mais maná. Maná está difícil demais, gente. É um milagre do céu derramado de segunda a sexta. Não, vocês querem carne? Então eu vou mandar para vocês carne. Mandou as codornizes. A palavra diz que comeram até sair pelos narizes.
Está escrito. O povo era de dura serviço. Mas o Senhor disse para Josué: não aparta da tua boca esta lei, medita nela de dia e de noite, porque você sabe que nela tem a vitória para a sua vida. Dá ouvidos à voz do Senhor e a vitória virá para a sua vida, Josué. Igreja do Senhor, dá ouvidos à voz do Senhor e a vitória vai vir para a sua vida em nome de Jesus, amém? Mais uma vez, vem esse imperativo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, você viu? 3 vezes, capítulo de número 6, ser forte e corajoso. Capítulo de número 7, muito corajoso. E versículo de número 7, que eu estou dizendo: ser corajoso e não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa promessa valeu para Josué. Essa promessa vale para mim e para você, querido. Ser forte, igreja. Ser corajosa, igreja, nesse momento de pandemia. Ser forte, igreja, na sua situação que você está vivendo. Nos apertos que você está passando. Na vida difícil que nós temos enfrentado nesses tempos. Oh, amados, quantos relacionamentos minados, quantas separações, quantos filhos deixando seus pais, quanta falta de dinheiro, as contas de penduradas no prego, o nome lá no SPC e Serasa, porque a maior alegria do Serasa é que o nome de alguém vai para lá. Atolado nas dívidas por causa da situação difícil, quanto desemprego, quanto desespero. Tem gente que não tem comida em casa, queridos. Tem gente da igreja que está mendigando o pão e não pode. O justo não mendiga o pão, nem a sua descendência, é promessa do Senhor. Mas o que nós precisamos entender no momento de crise, porque a saída do Egito, a travessia do mar, a travessia do deserto, passar pelo Jordão, enfrentar Jericó, enfrentar Ai, e depois as batalhas que viriam com os reis, para tomar posse das terras, você acha que foi fácil? Momento difícil na vida de Josué, momento difícil na vida de Moisés, momento difícil na vida do povo que saiu com ele. Crises e mais crises o tempo todo, mas dando ouvido à voz do Senhor, a vitória era certa sobre todas essas dificuldades. A igreja do Senhor no dia de hoje, se der ouvido à voz do Senhor, a vitória é certa. Em nome de Jesus, nós vamos vencer as nossas batalhas e nós vamos cantar o hino da vitória e vamos dizer: somente o Senhor Deus é o nosso Deus, nele nós podemos confiar. Ele é o Senhor de toda força, Ele é o Senhor de toda autoridade, Ele é o Senhor de todo o poder. Nele nós achamos refúgio, nele nós nos encontramos e nós vencemos as nossas lutas e as nossas batalhas. O nosso momento, amados, talvez esteja sendo pior do que atravessar o deserto. Os nossos momentos de hoje talvez esteja sendo pior do que ficar perto do Jordão. Analisemos a nossa vida, os momentos que nós estamos vivendo. Estamos vivendo tempos difíceis. Mas para a igreja, amados, que tem luta diária, que enfrenta o confronto diário, que está na peleja o tempo todo, ela tem um Senhor que é Deus. E tem um Cristo que nos deu a vitória sobre aquele que vem tentar roubar, matar e destruir as nossas coisas. O Senhor teu Deus é contigo, onde quer que tu andares. Josué tipificava aquilo que iria acontecer com Cristo. Levar o povo para
a vitória, levar o povo para a terra prometida, levar o povo para a vitória final, levar o povo para o descanso e para o sossego. Israel nunca teve paz. Por mais que Deus levantasse homens como Josué, Moisés, por mais que levantasse reis bons e reis que fizeram a vontade do Senhor que a gente vê no decorrer da Bíblia, por mais que Deus levantasse profeta, Israel estava sempre desobedecendo e sempre via sobre eles a ruína total, os cativeiros, as dificuldades. E até hoje. Mas existe uma igreja tipificada na pessoa também de Josué, que está aqui hoje crente no Senhor Jesus Cristo. Esse que nos prometeu nos tirar da vida difícil terrena. Esse que foi diante das suas promessas foi preparar moradas celestiais. Este que nos chama de sacerdócio real. Esse que nos chama de povo escolhido dele. Esse que tem nas suas mãos a vitória sobre o inimigo das nossas vidas e que tem sobre nós uma promessa de que a vida eterna não haverá nem pranto, nem choro, nem lágrimas, mas nós andaremos nas ruas de ouro e moraremos na cidade celestial. Você crê nisso? Diga amém. Jesus passou por momentos difíceis, mas deixou para nós a palavra de vitória. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. E é dessa forma que nós cremos. Sabemos, ó irmãos, que nós somos mais que vencedores e que vamos vencer se tivermos fé e se dermos ouvido à palavra e às ordenanças do Senhor a nosso respeito. Igreja é vitoriosa sobre a face da terra. Não existe império, não existe nenhum demônio, não existe nenhuma força do mal que tem mais força do que a sua fé e do poder de Cristo Jesus na sua vida. Você crê nisso? Diga amém. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Qual é a sua dificuldade do hoje, querido? Onde está a sua dor? Qual o tamanho da sua luta que você tem passado? Como que você tem enfrentado a batalha do dia a dia? Em quem que você tem depositado a sua esperança? Você tem meditado na lei do Senhor, você tem guardado o coração na sua santa palavra. Você tem acreditado nas promessas que Ele te faz. Você tem acreditado que o Senhor é um Deus que age, que move as águas a seu favor. Começa a falar aí bem baixinho com o seu Deus. Apresenta a Ele, embora Ele já conheça as suas lutas e as suas batalhas. De repente você está diante do Jordão e não tem como atravessar. Saiba que o Senhor vai abrir as águas do Jordão bem longe de você. De repente você está vivendo num momento terrível onde você não vê saída. As coisas estão difíceis a ponto de você muitas vezes entrar até em desespero. Talvez você tenha calado, talvez você tenha chorado, talvez você tenha sofrido, porque as circunstâncias da sua vida, elas estão num processo de tamanha dificuldade, que você tem se sentido um sofredor sobre essa terra. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui. Ele está no nosso meio. O Espírito Santo faz menção dessa palavra. Começa a expor para o Senhor as suas dificuldades. Começa a falar com o Senhor: Senhor, a minha luta é nesse ponto. Eu estou passando por essa e por essa dificuldade. Eu tenho olhado e não tenho encontrado uma saída. O Jordão está cheio, ele está enchente. Como é que eu vou atravessar esse Jordão?
Oh, decalabalacho labalaço e decas. O seu Deus está contigo, querido. O seu Deus é presente na sua vida. A palavra diz que Ele é bem presente na hora da tribulação e na hora da angústia. O seu Deus está sabendo de tudo aquilo que você está passando. Basta tão somente você crer e ser obediente à sua voz e à sua palavra, e você vai ter a vitória, é certo disso. Creia tão somente que o seu Deus está operando na sua vida. Neste momento, neste exato momento, onde você está aí pensando, onde você está falando com Ele, onde você está depositando no altar as suas dificuldades, creia que o Senhor está agindo e movendo as águas a seu favor, assim como moveu as águas lá no Jordão a favor do povo de Israel e Josué. Apresente a Ele, não tenha medo não, coloque as suas dificuldades, as suas dores, coloque os seus problemas, coloque os sentimentos de tristeza que você está passando, coloque vidas, coloque diante do altar do Senhor neste exato momento, e você vai ver a glória de Deus. Ser forte, ser corajoso, não temas, o Senhor é contigo. Você acabou de ouvir isso, porque Deus falara para Josué, e está falando nesta igreja, está falando nesta noite: não temas, porque eu sou contigo. Seja corajoso, enfrenta as suas dificuldades com o Senhor, coloque o seu Deus na frente, coloque o seu Deus para ir abrindo o caminho para você passar em pés enxutos diante das dificuldades, assim como o povo passou por 2 vezes, tanto no Mar Vermelho quanto no Jordão. Oh querido, entregue ao Senhor o seu caminho. Não deixe que os seus problemas venham sucumbir à sua vida e à sua fé. E se você não tem problema, ore pelos problemas dos outros. Se você não tem problema, abrace o problema do seu irmão. Se a sua vida mesmo um processo de pandemia, de dificuldade que nós estamos passando, de desemprego, de fome, de tristeza, está boa demais, você tem um irmão do seu lado que pode estar passando pela mesma dificuldade que outros também estão passando. Ore por ele, clame por ele. A palavra diz para sermos intercessores de uns pelos outros. Oh Deus, está aqui a igreja do Senhor. Oh Deus, a palavra nos chama de peregrinos sobre essa terra. Estamos assistindo um momento que nós nunca tínhamos assistido antes. Oh Deus, tantas enfermidades, tantas pessoas do nosso convívio, ó Pai, que já partiu, que já